Estamos aqui para mais uma aula de filosofia e agora vamos falar um pouquinho sobre o classicismo. Dentro do classicismo, vamos falar do Renascimento e o Racionalismo Moderno 2. Lembrando que classicismo vem da palavra classe, instituição ligada a essa, a classe social. Então, mais do que nunca, o classicismo ele vem meio que classificar um processo social ou uma questão social, uma questão econômica. Isso definindo bem claramente o que é classicismo. Então, os objetivos da nossa aula de hoje é identificar a estética dentro desse classicismo, relacionar a arte classista, né, classista com as tendências do Renascimento e o racionalismo, né, e alguma questão voltada para o Enem. Das aulas anteriores, nós vimos a questão da estética classicista, né, questão da estética, da arquitetura, da própria engenharia. E falamos também da beleza e das proporções e harmonias que existem dentro da beleza. Primeira questão que a gente tem é uma questão de Enem, né, e que vai falar de Galileu Galilei. E dá uma congelada aí na tela, vê a questão, e a resposta certa dessa questão é a letra C. Então, o ideal de classicismo. Então, a estética classicista, o mundo é representado por uma racional, como um racional harmonia geométrica. Então, o homem, toda medida do homem, da natureza e de tudo que compõe o universo, ele tem medidas geométricas. Desde as proporcionalidades, do menor ao maior, do mais baixo ao mais alto, do mais estreito do mais largo, tudo é uma proporcionalidade, o mesmo tamanho de perna, o mesmo tamanho de braço, enfim. E isso são processos harmônicos, geométricos, e tudo está em volta em matemática. Nós temos dois braços, nós temos duas pernas, nós temos dois olhos, nós temos uma boca, nós temos um nariz e dois furos, enfim. Esse é o processo. Então, cada coisa ela está matematicamente calculada para nós. A natureza é a expressão da perfeição que existe dentro deste mundo e desta concepção que nós estamos estudando aqui. Então, essas proporções geométricas é que dá harmonia ao próprio sistema da natureza. As obras clássicas visam representar um universo comunitário e não uma situação particular. Então, não pode representar uma situação particular. Por mais que Davi foi pintado por Miguel Ângelo, mas Davi e Miguel Ângelo não são situações particulares. Está dentro de um contexto social e dentro de um processo de harmonia social. Então, a figura, personagens, situações, expressões, todas essas coisas não são expressão particular, são expressões sociais, representam o contexto social. Então, a gente tem a escola de Atenas de Miguel Ângelo, que vai trabalhar bem essa história ou bem essa situação. Tá certo? Vamos ao exercício. Na obra Discurso sobre o método de René Descartes, propõe um novo método de investigação baseado em 4 regras fundamentais, inspirada na geometria, na evidência, na análise, na síntese e no controle. Assinala a alternativa que contém corretamente a descrição dessa regra, a regra de René Descartes. Então, aí tem a letra A, tem a letra B, logicamente que a certa é a letra B. Ou seja, a regra para análise compõe-se de um problema e de seus elementos últimos e mais simples. A regra sintética orienta a ir em busca mais simples e mais complexa. Então, está aí a resposta dessa questão. Objetividade da arte classicista. A arte classicista ela busca uma representação evitando emoções. Então, a arte classicista. Ok? A objetividade dela. Primeiro, evitar emoções, evitar choque situacional. Não. Os sentimentos e as emoções são retratadas, mas de modo sutil.
Então, emoções, sentimento, felicidade, tristeza são tratados de forma sutil. Esta arte ela lida com sentimento, que é o ideal grego, justa medida. Então, a justa medida não vai trabalhar, por exemplo, com questões tão fortes ligadas às emoções. O corpo é valorizado, porém a sexualidade é limitada. Então, somente o corpo tem o seu valor na sua concepção artística. Aqui tem o triunfo, né, de Galateia, e é de 1514. Então, o triunfo de Galateia é uma comemoração e assim por diante. Uma outra obra bastante famosa é Pietà, porque ela representa um pouco Nossa Senhora e representa um pouco Jesus. E a Pietà, a mulher que recebe o filho morto em seus braços. William Shakespeare. William Shakespeare, ele em suas obras tem Romeu e Julieta, né? Tem Hamlet, tem Otelo, né? Enfim, tem várias outras obras. As personagens, os personagens de Shakespeare aparecem no protótipo da humanidade. É uma identificação da própria humanidade ou do próprio meio social que ele vive. Aí está basicamente a expressão de Shakespeare. Luís Vaz Camões, poesia épica e poesia lírica. O que é uma poesia épica? É uma narrativa que exalta os heróis e as grandezas e as realizações desses heróis de um povo. Isso é uma poesia épica. Uma poesia lírica é uma narrativa que está centrada nas vivências dos personagens a partir do que a personagem sente. Então, a narrativa que está na vivência dos personagens, né, a partir daquilo que ele sente. Então, o personagem épica é a narração de heróis, feito tal. E a lírica está basicamente na vivência desse personagem, como que ele viveu. Ainda sobre Camões, a gente tem épico. Épico tem, aqui no Brasil, muito conhecida Os Lusíadas, que narra o efeito de um herói de um povo, Vasco da Gama, e sua jornada às Índias. Então, o Lusíadas é uma das obras muito importantes de Camões, é uma das obras mais importantes que tem para ser lida. E está nesse período aí, né, que são os períodos da filosofia bastante intenso dentro do concepção filosófica, ok? Aí tem o exercício, e esse exercício vai tratar um pouquinho dos primeiros livros que foram escritos, que é Ilíada e Odisseia, que é a única fonte de estudo grego que a gente tem também, tá? Aqui tem alguma coisa, as armas e os balões assinalem, né, o que ocidental é praia lusitana. Então, aqui tem os Lusíadas, aqui, um conto, que é um livro de conto, tem aí um trecho dele, que você pode congelar a tela e ver. Lírico e soneto são composições poéticas renascentistas já, e assim por diante, né? Então, ou seja, o choro, né, a tristeza, o mundo, esse mundo meio opaco, a alma que em busca de alguma coisa que a liberte de alguma outra coisa, tudo isso está composto nesse mundo lírico que vai ser feito por autor brasileiro. Muito bom, por enquanto. Então, por quê? Porque trata-se dessa despertar desse modelo artístico. A música também. A música sacra e a música profana. A música sacra é a música de igreja e a profana é aquela que prega outras realidades que não é da igreja. Então, tem aí a polifonia gótica, que são as notas, né, distingue-se um som, harmônica ou não, e tem o barroco, melodia complexa, ornamentada e traduz uma complexidade de vida. Então, ou seja, a música também vai fazer parte desse período classicista, né, que é um período bastante forte
E a música, sem sombra de dúvida, está desde o período da história da humanidade fazendo parte desse conjunto. O que tem que cuidar é o seguinte: a música, quando ela é uma música muito seca na sua batida, ela é uma música medieval. Então, por exemplo, quando você tem uma música, o funk é basicamente uma expressão medieval, que não podia ter sentimento, não podia ter carinho, não podia ter quase que nada, tá joia? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre as questões do classicismo, tá? Então, a gente volta na próxima aula, dando sequência a esse conteúdo.